Bom dia a todos, todas vocês. É com enorme alegria que nós chegamos novamente à casa de cada um de vocês, onde vocês se encontram nesse momento acompanhando esse nosso culto online da Comunidade Evangélica Ijuí. Quero saudá-los nesta manhã de domingo com a palavra de Hebreus, capítulo 2, versículo 12, e diz assim: Ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos irmãos e te louvarei na reunião do povo. Nos reunimos em nome do Deus, que é Pai, em nome do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e em nome do Espírito Santo. Amém. Nos colocamos perante esse Deus que nos ouve, do qual nós falamos aos nossos irmãos, e a Ele confessamos os nossos pecados. Oramos. Amado Deus, Tu és cheio de compaixão e de poder. Por isso nos aproximamos de Ti nesse momento para falar de nós, falar de coração aberto que está nos afastando de Ti e do nosso semelhante, ou seja, os nossos pecados. Pecamos porque não Te ouvimos com atenção. Pecamos porque a nossa vontade de sermos mais importantes nos torna arrogantes e egoístas. Pecamos porque nossas palavras e atitudes não conferem com a Tua vontade. E por isso, cada um de nós que aqui está neste culto, que está acompanhando este culto, se arrepende do que fez e daquilo que deixou de fazer para o seu semelhante. Pedimos-te, ampara-nos na Tua misericórdia e dá-nos o perdão que tanto nós ansiemos neste momento. Amém. A palavra da absolvição vem de Lucas capítulo 6, versículo 37, e nos diz assim: Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Que essa palavra nos motive a não julgarmos, a não condenarmos, mas sim oferecermos perdão e recebermos de Deus o perdão dos nossos pecados, o qual anuncio a vocês em nome do Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Desde o amanhecer até que se ponha o sol, louvemos ao nome de Deus. Desde o amanhecer até que se ponha o sol, louvemos ao nome de Deus. Louvai a Deus, louvem todos os servos do Senhor. Louvai ao Senhor, bendizei ao nome de Deus, desde agora e para sempre louvai. Desde o amanhecer até que se ponha o sol, louvemos ao nome de Deus. Desde o amanhecer até que se ponha o sol, louvemos ao nome de Deus. Louvai a Deus, louvem todos os servos do Senhor. Louvai ao Senhor, bendizei ao nome de Deus, desde agora e para sempre louvai. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Estimados irmãos e irmãs, para a nossa reflexão, eu gostaria de iniciar com uma pergunta. O que é necessário para termos uma partida oficial de futebol? Imaginemos uma partida oficial de futebol pelo Campeonato Brasileiro. O que é necessário?
3 coisas nós precisamos, que não podem faltar para que a partida aconteça: 2 times, um juiz para apitar o jogo, e a terceira, que eu imagino que poucos de nós sabemos, carregadores de maca. É obrigatória a presença de uma equipe de socorro para uma partida oficial de futebol. Os carregadores de maca são responsáveis por ajuntar e tirar do campo aqueles jogadores que se machucaram durante a partida. Não existe um pôster de foto com os carregadores de maca. Não existe camisa de time com o nome dos carregadores de maca. Não existem livros sobre eles. Não se ouve falar de entrevistas, não se ouve falar deles serem chamados para fazerem alguma propaganda de algum produto esportivo. Eles não têm visibilidade, não são alvos da mídia, não se fala deles nem agora e em nenhum momento específico do ano. Eu gostaria de convidar a nós fecharmos os olhos e ouvirmos uma história bíblica que nos fala nesse sentido. Ela se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos 1 a 12. Fecha os olhos e tenta imaginar a cena. Viaja junto lá para a Palestina, para aquele lugar poerento, com calor, onde Jesus e seus discípulos andavam. O texto de Marcos diz, alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntaram-se muita gente. Não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado em sua maca. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é que este homem está dizendo? Isto é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a sua maca e saiu. Todos foram muito admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Estimados irmãos e irmãs, essa história é muito interessante e intrigante ao mesmo tempo. Eu tento imaginar a reação das pessoas aglomeradas em torno de Jesus, casa lotada, pessoas do lado de fora da porta, da janela, todos queriam ouvir Jesus, todos queriam estar perto dele. E eu tento imaginar a reação dessas pessoas quando começam a ouvir um barulho estranho no teto da casa. O que está acontecendo? Que barulho é esse? E qual não é a reação das pessoas quando lá em cima do teto da casa enxergam 4 homens pelo buraco que acabavam de fazer, e esses homens descem uma maca com um paralítico? Qual é a reação dessas pessoas? O que essas pessoas imaginavam que estivesse acontecendo? Agora, o mais interessante é a reação de Jesus. Jesus para o que está fazendo.
Jesus está pregando, Jesus está ensinando uma multidão que lá está para ouvi-lo, e imediatamente Jesus interrompe a sua pregação e dá atenção àquela cena. Eu já fui convidado para fazer palestras em encontros da Oase, de jovens, já estive em lugares com público maior, um grande público me ouvindo, e o que passa pela nossa cabeça é: eu não posso esquecer o que eu vim dizer, eu preciso prender a atenção das pessoas, eu estou aqui para anunciar uma mensagem e eu estou inteiramente focado nisso. Talvez o que eu jamais faria seria interromper e olhar para o lado para alguma outra coisa, mas Jesus faz isso. Ele interrompe o que está fazendo com naturalidade. Olha para o lado, olha para aquela cena, para aquele paralítico, e a partir daquele momento a atenção dele está voltada inteiramente para aquele homem, o paralítico. Ao ver o paralítico, Jesus lhe anuncia: os seus pecados estão perdoados. Olhamos a cena sem entender o que se passa naquele momento, pois um paralítico que chegou pelo teto e não falou nada, recebe a notícia de que os seus pecados estão perdoados. Olhemos um pouco mais de perto essa história. Além do paralítico, de Jesus e da multidão, nós temos 4 homens desconhecidos. Assim como os carregadores de maca do campo de futebol, eles não têm nome. A Bíblia não diz quem são, como se chamam, o que fazem, qual é a sua história, qual é o seu vínculo com aquele homem, qual é a sua ligação com Jesus, nada, não sabemos nada. Apenas 4 homens carregando uma maca. Mas sobre esses 4 homens tem algo que precisa ser dito. Nós precisamos de pessoas como eles ao nosso lado. Nós precisamos de pessoas que também nos levem até Jesus quando estamos machucados, quebrados, caídos no campo. Mesmo não sabendo seus nomes, eu os admiro. Mesmo sem saber quem são, os seus atos, a sua coragem, fala muito deles. O que me faz parar, pensar e pedir para Deus que eu possa ser também assim como esses homens. Que eu também possa ter esta mesma coragem, esta mesma determinação. Eu não sei quem de nós teria coragem de subir na casa de um estranho e abrir um buraco no telhado. Provavelmente a gente iria pensar muito sobre o assunto e talvez a gente iria dizer: não, isso aí não é uma coisa muito boa de se fazer. Contudo, naquele momento eles não se perguntam, eles sobem o telhado, abrem um buraco, porque é o único caminho, é o único jeito que eles encontraram para que o seu amigo chegasse diante de Jesus. Muitas vezes nós somos como o paralítico, estamos deitados em nossa maca, estamos machucados, feridos, não conseguimos mais nos levantar, não conseguimos mais dar um passo em direção a Jesus, estamos cansados e sobrecarregados. Mas também em outras situações nós podemos ser como esses 4 homens, corajosos, determinados, dispostos a arriscarem tudo, a ponto de subir no telhado de um estranho e fazer um buraco. Tudo isso para levar o seu amigo até Jesus, para levar aquele paralítico que sozinho não chegaria lá. Jesus vê o esforço deles, Jesus vê que eles têm fé. Eles levaram aquele homem lá porque eles creem que Jesus seria capaz de curá-lo. Os mestres da lei duvidaram de Jesus. Quem é esse homem que perdoa, que diz que perdoa pecados? Isso é blasfêmia, só Deus pode fazer isso. Jesus nos questiona e questiona aos seus ouvintes naquele dia: o que é mais fácil? Dizer para ele que os pecados estão perdoados? Ou dizer que ele levante, ande e vá para casa? E Jesus, para demonstrar o seu poder, realiza um milagre.
Faz com que não só os pecados do homem sejam perdoados, mas também a sua vida, a sua saúde física seja restabelecida. Levanta-te, pega a tua maca e vai para a casa de Jesus. Voltemos ao jogo de futebol. Nossa vida é muitas vezes parecida com um jogo de futebol. Às vezes nos contentamos em ficar sentado na arquibancada assistindo. Deixamos a vida passar, não nos envolvemos ativamente e é mais cômodo, é mais confortável, é mais seguro. Lidamos com a igreja, com a comunidade da mesma forma. Viemos no culto, nos sentamos, ouvimos, depois vamos embora e continuamos a viver a nossa vida como ela sempre foi. Temos medo de nos envolver, temos medo de deixar-nos contagiar pela vida comunitária, é melhor olhar de longe, de fora. Outras vezes, somos jogadores, participamos ativamente do espetáculo da vida, nos envolvemos, suamos a camisa, nos esforçamos, nos dedicamos. Também na igreja nós precisamos desse afinco, dessa dedicação e dessa paixão. Às vezes, nós caímos em campo, nos machucamos, levamos uma canelada, alguém nos disse algo que não gostamos, alguém fez algo que nos magoou, que nos machucou e lá estamos nós deitados na grama, sem saber o que fazer e para onde ir. E às vezes, somos carregadores de macas. Entramos em campo só quando alguém se machuca. Entramos em campo porque só nós podemos fazer com que aquela pessoa ferida alcance o médico, chegue até o médico que é Jesus Cristo. Não temos camiseta com o nosso nome, não temos nossa foto estampada em nenhum pôster e se alguém aplaudir no final do jogo não vai ser para nós, vai ser para os jogadores. A única preocupação é juntar aqueles que estão caídos, machucados e levá-los ao médico dos médicos que é Jesus. Que possamos ser mais carregadores de maca, buscando sempre levar nossos irmãos e irmãs machucados e feridos até Jesus Cristo. E assim o amor de Deus alcançará aquelas pessoas jogadas, estiradas no campo da vida, machucados, sofrendo e ansiosos por uma mão amiga. Que Deus nos use como seus carregadores de maca, para que o jogo da vida possa continuar. Que Deus nos abençoe. Amém. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor, firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar, engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor. Oramos. Bondoso Deus, a cada dia temos inúmeros e imensos motivos de agradecimentos. Por isso, nesse momento, nos colocamos diante de Ti para demonstrar a nossa confiança, pois a nossa vida é frágil, mas sabemos que Tu nos tornas forte para nos importarmos com o nosso semelhante, para o carregarmos quando assim for necessário. Queremos Te agradecer por todos os pequenos ou grandes milagres que acontecem em nossa vida, especialmente na nossa comunidade,
a partir de pessoas que buscam a Ti aqui neste local e encontram, e por tantas outras pessoas que de alguma forma se colocam a serviço, colaborando com tempo, talentos e se dedicando a projetos que visam a promoção da vida. Pedimos por proteção e cuidado a todas as pessoas que estão enfermas em leitos de hospital ou em suas residências. Esteja com essas pessoas e seus cuidadores, suas cuidadoras, para que a cada manhã a fé, a força e a coragem possa renascer nestes corações. Esteja com todas as pessoas idosas, e assim lembramos e celebramos nesse momento e homenageamos a todas as pessoas idosas pelo Dia Nacional da Pessoa Idosa. Seja com o nosso mundo, cuides de todas as espécies, da fauna, da flora, e não somente da espécie humana, mas de toda a tua criação, pois somos parte dela e dependemos dela para viver. Faça de nós, Senhor, instrumentos da tua vontade para a edificação do teu reino aqui nesta terra. Isso nós pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nos colocamos sob a bênção de Deus. Que o bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe, te proteja e te guarde. Que Deus levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus sobre ti levante a sua face e lhe dê a paz. Amém. Nesta paz, nesta graça que Deus nos dá de nos encontrarmos, mesmo de forma virtual, que vocês possam permanecer na graça, na bondade e na misericórdia de Deus e servir a Ele com as vossas vidas e com muita alegria. Desejo a todos e todas vocês uma abençoada semana. Amém. Esperança e paz, dá-nos bem.